Passar por aqui. Vamos orar pela vida do pastor Felipe. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, igreja querida, não distraia nesse momento. Absorva o máximo que você puder absorver da palavra que o pastor Felipe vai trazer para a gente aqui, para a glória do Senhor. Não fique entretido com nada, não. Foca, absorva essa palavra, porque é tempo de absorver e sedimentar a palavra de Deus no nosso coração. Não perca tempo, porque o tempo está passando. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, graças te dou pela vida do pastor Felipe, que o Senhor venha, meu Pai, derramar as tuas bênçãos sobre ele, sobre a boca dele, Jesus, que saia palavras para glorificar o teu nome, que o Senhor possa usá-lo com o dom, o talento que o Senhor deu a ele, meu Pai, para nos edificar aqui com a tua palavra. Pai, nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar e que o Senhor vai falar conosco nesta noite através da palavra que o pastor Felipe vai trazer. Que o Senhor possa abençoá-lo, guiá-lo neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua vida. Antes da gente meditar na palavra do Senhor, eu queria convidar você, a gente ter mais um momento de oração. E se você puder, nós ficamos todos em pé. Você sabe e tem acompanhado pela televisão que nós temos vivido mais de uma semana de um grande conflito no Oriente Médio, que envolve o Estado de Israel contra esse grupo terrorista chamado Hamas, e que tem gerado grandes dores, grande sofrimento para toda a população civil de ambos os lados dessa história. O povo palestino sofre profundamente com isso também. O povo de Israel também sofre grandemente com isso. Se você tem acompanhado, você assistiu assim como eu, notícias assustadoras, tristes, que geram no nosso coração uma grande apreensão sobre os rumos que o nosso mundo tem encaminhado. E nós vamos orar por paz, orar para que o Senhor derrame graça, para que haja misericórdia da parte do nosso Deus nessas intervenções diplomáticas e políticas, no sentido de salvaguardar a população, os civis, para que possa haver ali corredores possíveis de saúde, tratamento, saída de pessoas que estão ali no caldeirão desse grande conflito. Que Deus derrame graça sobre nós. Que Deus nos livre do terrorismo atroz que varre várias partes do mundo. Que Deus possa nos dar dias de paz. Vamos orar por isso? Quero convidar você a orar por paz. É tão distante de nós, mas ao mesmo tempo tão próximo de nós. E nós vamos orar. Orar pela graça do Senhor, orar pela misericórdia dele em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos agora, neste momento, como igreja do Senhor, para que, ó Deus, a misericórdia da tua parte se derrame sobre esse tempo difícil que nós temos vivido, ó Deus. Pai, nós sabemos que não é aqui que acontece, é distante de nós, geograficamente falando, mas tão próximo de nós ao mesmo tempo. Senhor, derrama graça sobre todos aqueles que têm sofrido tão drasticamente no meio desse conflito. Senhor, abençoe, ó Pai, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão passando por dias difíceis, que perderam entes queridos, que estão, ó Deus, ó Pai, totalmente desestabilizados pela face da guerra e pelo sofrimento que a guerra traz sobre os homens. Senhor, derrama a tua graça e a tua misericórdia. Nós rogamos ao Senhor por paz, rogamos pela intervenção que venha do alto céu, para que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, impedir, ó Deus, que a maldade dos homens se alastre cada vez mais. Derrama da tua graça e da tua bondade, Senhor. Derrama dias de misericórdia e paz sobre nós, sobre este mundo. Livra-nos, ó Deus, de conflitos aumentados. Livra-nos, ó Deus, de ver dias de guerras ainda mais amplas, que envolvam outros estados, outros países, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por paz, por graça, ó Deus, nesse mundo de dor, nesse mundo de pecado, nesse mundo de sofrimento. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós temos feito uma pequena série de mensagens nas parábolas de Jesus, mas hoje eu gostaria de fazer uma pausa para que a gente pudesse meditar nesse texto. E a minha especial motivação é porque esses últimos dias que nós temos vivido, um pouco mais de uma semana, tem trazido sobre nós grande apreensão sobre este mundo, sobre as coisas que nós vivemos e experimentamos.
Nós temos vivido dias em que muito se fala sobre a guerra, muito se fala sobre o sofrimento humano, muito se fala sobre a volta de Cristo, muito se fala sobre soluções para conflitos de guerra, conflitos bélicos. Muito se fala sobre este assunto de um modo geral. E eu queria, nessa noite, pensar com os irmãos um pouco a partir de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, sobre qual é a grande solução, ou o grande caminho, o único caminho, para que haja de fato salvação, paz e redenção neste mundo. Quando nós lidamos com um ambiente de conflito, como nós estamos vivendo, nós ficamos a pensar o tempo inteiro o que é que precisa ser feito para acabar, o que é que precisa ser feito para que não haja mais guerras entre nós. C.S. Lewis escreveu certa vez um sermão sobre o evangelho em tempos de guerra. E no final desse sermão ele usou uma expressão que fala muito ao meu coração e talvez seja uma verdade que fique estampada para nós. Ele disse, abre aspas, a guerra torna a morte real para nós. A guerra torna a morte real para nós. Todos nós aqui estamos acostumados com a morte, não é? Ela faz parte da maneira como nós experimentamos a vida. Ela faz parte do nosso cotidiano. A morte está aqui e acolá o tempo inteiro. Nós nos despedimos das pessoas que amamos, nós sepultamos nossos entes queridos, nós encontramos a morte na nossa própria experiência de sofrimento, de doenças, de angústias. A morte está aí. Mas parece que quando a gente enfrenta momentos como esse, a morte fica como que estampada para nós. Ela fica mais enfaticamente colocada nas telas dos nossos celulares, nas TVs nos nossos lares, nas conversas que a gente tem uns com os outros. Se fala mais sobre isso. E nós somos lembrados de quão terrível é a morte, quão desastrosa é a morte na vida dos homens, no mundo, de como a morte está ali sempre presente e que por mais que às vezes nós possamos meio que passar despercebidos ou não pensarmos tanto nela, de repente ela sempre aparece, com essa expressão dura, feia, dolorosa. A morte sempre está ali. A morte sempre está ali. E a morte é esse inimigo atroz, esse inimigo poderoso, esse inimigo que todos nós aqui enfrentamos e temos que lidar com ela. Todas as vezes que a gente vivencia dias de guerra, a morte, como disse C.S. Lewis, se torna real para nós. E nessa noite eu quero ler esse texto com você pensando sobre isso. Pensando sobre a morte. Pensando sobre a morte como o salário do pecado. A morte como resultado do pecado. E refletimos à luz desse texto sobre qual é o grande dilema dos homens. De qual é a grande salvação que Deus nos dá. E de qual é a nossa única esperança. Leia comigo então esse texto, que já foi tema de pregações nossas e séries em Efésios, mas eu creio que tão oportuno para o nosso coração nessa noite. Efésios 2, verso 1 até o versículo de número 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te rogamos agora que por teu Santo Espírito, o Senhor ilumine a tua palavra, o nosso coração,
para que possamos recebê-la, ouvi-la, guardá-la, obedecê-la e encontrar nela, ó Deus, conforto para as nossas almas. Deus, obrigado por essa palavra que nós lemos, que nos lembra, ó Deus, qual é o nosso problema, qual é a grande solução que o Senhor nos dá e qual é o caminho de esperança que nós temos. Nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A guerra torna a morte real para nós, como disse C.S. Lewis. Mas a Escritura deixa muito claro para nós, em Romanos 6, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte. O problema da morte existir é o fato dela ser consequência do pecado. A morte se achega ao mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, porque o pecado entrou no mundo. E esse texto vai exatamente nos falar sobre qual é a condição do homem nos seus delitos e pecados, qual é a condição do homem sem Cristo, sem Deus, sem a salvação. Esse texto também vai nos dizer sobre o que é que Deus faz para resolver o nosso grande dilema. Como Deus intervém, como Deus age, como Deus muda a nossa história. E por fim esse texto vai nos falar sobre o caminho de esperança que nós temos para abraçar a salvação que o Senhor tem para nós. Eu quero chamar a sua atenção então, em primeiro lugar, para os primeiros 3 versículos desse texto. Olhe comigo na sua Bíblia. Aqui nós vamos encontrar a resposta bíblica para uma pergunta. E a pergunta é: qual é a condição do homem sem Deus? O que é o homem sem Deus? O que é o homem sem a graça de Deus? E agora, nos versículos 1, 2 e 3 de Efésios 2, Paulo vai nos dar uma resposta tríplice. Ele vai dizer que o grande problema, ou a grande situação do homem, a condição do homem sem Deus, envolve morte espiritual, envolve escravidão espiritual e envolve condenação espiritual. Deixa-me te mostrar cada um desses pontos internos aqui, calmamente. Versículo de número 1, olha na sua Bíblia. Ele diz assim: Ele vos deu vida, isso é o que Deus faz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira característica que o apóstolo Paulo coloca sobre a nossa condição e a nossa situação sem Deus é de morte e morte espiritual. Lembre, Romanos 6, 23, que eu acabei de citar. O salário do pecado é a morte. Pecado traz morte. Nós nascemos em pecado. Fomos concebidos em pecado. O pecado não é simplesmente alguma coisa ocasional na nossa história. Não é assim, pessoas inocentes, perfeitas, sem nenhuma inclinação para o mal, de repente tropeçam e pecam. Não é assim. A Bíblia nos ensina e nos mostra que eu e você, sem Deus, sem a graça redentora, sem a salvação em Cristo Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morte espiritual. Morte como alienação de Deus, distância de Deus. O homem caminha para a morte e nasceu em morte. Nasceu em pecado. Desde a nossa mais tenra infância, o pecado já começa a se manifestar em nosso coração através de demonstrações de desobediência, de egoísmo, de algum grau de vaidade. E aí talvez você possa pensar, mas poxa vida, eu nunca vi um bebê fazer coisas terríveis. Eu nunca vi uma criancinha pequenininha criar grandes problemas. É verdade, eu concordo com você. À medida que nós vamos crescendo e nos tornamos mais habilidosos para a vida, nos tornamos também mais habilidosos para pecar e para fazer o mal. Mas mesmo num coração tenro como de uma criança, você já consegue perceber traços de egoísmos, ou de egoísmo num simples, não, isso é meu. Não, eu não vou dar para ninguém. Não, não vou dar. Não, eu quero, me dá. Ou aquelas roladas e rodopiadas no chão que a gente chama de birra. Nós fomos concebidos em pecado. E o homem se tornou completamente depravado. Nós entendemos que a depravação do homem ela é total. E por total, nós não estamos dizendo que o homem se tornou tão mal quanto potencialmente ele poderia se tornar. Mas nós estamos entendendo biblicamente que não há nenhuma parte do nosso ser, nenhuma esfera do nosso ser que não tenha sido afetada em alguma medida pelo pecado. O pecado afetou a maneira como nós pensamos. O pecado afetou a maneira como nós sentimos. O pecado afetou a maneira como nós agimos no mundo. Todas as esferas da nossa vida estão manchadas em alguma medida pelo pecado. Nós estamos mortos nos delitos e pecados. Isso faz com que o homem seja por si mesmo
Alguém que experimenta uma inabilidade total, ou seja, a incapacidade de fazer por si mesmo aquilo que agrada a Deus. Sem a ação de Deus, nós somos mortos espiritualmente. Homens mortos espiritualmente nada podem fazer para agradar a Deus. Nada podem sentir, nada podem discernir espiritualmente. O coração do homem sem Deus caminha para o embrutecimento, caminha para a dureza, caminha para a cegueira espiritual. Veja comigo, por exemplo, na sua Bíblia, em Efésios, capítulo de número 4, verso 18 e 19. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre essa vida dos gentios que não conheciam o Senhor. E ele diz, eles eram obscurecidos de entendimento, versículo 18, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja a maneira como o apóstolo Paulo está descrevendo aqui um homem sem Deus. Obscurecimento de entendimento. Eu sei, mas não compreendo. Eu adquiro informação, mas não sei processá-la com sabedoria. Eu adquiro conhecimento, mas uso para o mal. Uso para aquilo que é perverso. Alheio a Deus, ignorantes, duros de coração, insensíveis espiritualmente, dissolutos no coração, cometendo toda sorte de impureza. Quando nós assistimos atrocidades, violências, malignidade, toda sorte de impureza, às vezes isso nos choca, não é? E de fato deveria nos chocar, porque é atroz, porque é terrível, porque é chocante. Mas lembre-se, o coração do homem sem Deus vai de mal a pior. Vai de mal a pior por causa da sua dureza e da sua insensibilidade com as coisas de Deus. O homem sem Deus é homem morto espiritualmente. Mas além disso, nos versículos 2 e 3, Paulo também nos fala que a nossa condição sem a graça de Deus, ou a condição do homem sem a salvação, não apenas é de morte espiritual, mas de escravidão espiritual. Olha a sua Bíblia de novo comigo. Ele diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, verso 1, nos quais andastes outrora antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que é que Paulo está narrando para nós aqui? Que o homem sem a graça de Deus não apenas é morto espiritualmente, mas também está debaixo de escravidão espiritual. Escravidão essa que envolve a nossa relação com o mundo, a nossa relação com Satanás e a nossa relação com a carne. Os seres humanos têm esses três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O homem sem Deus está escravizado ao pensamento do mundo, ao pensamento de Satanás e aos desejos da sua própria carne. É isso que o apóstolo Paulo está colocando diante de nós. O homem é escravo do mundo à medida que o seu pensamento é moldado pela vontade e mentalidade do mundo. O mundo apóstata, o mundo sem Deus. E quando a gente está falando sobre mundo, irmãos, a gente está pensando sobre o mundo geograficamente. Fulano é do mundo. Não é geograficamente, não é o globo, não é onde nós vivemos neste sentido. Porque nesse sentido todos nós somos do mundo. A não ser que sejamos ETs. Mas tirando essa possibilidade, que não se encaixa em ninguém, todos nós vivemos neste mundo, mas não necessariamente somos do mundo no sentido de ter a mente, o raciocínio, a ideologia, o modo de enxergar, o modo de operar, que molda o nosso coração. Nós somos influenciados pelo mundo e somos escravizados pelo mundo em várias das circunstâncias da nossa vida. Mesmo uma criança ou um pré-adolescente na escola, quando de repente faz parte de um grupinho de amigos, e esse grupinho de amigos não ama Deus, não anda com Deus, tem uma mentalidade contrária à vontade de Deus, e exige desse menininho ou dessa menininha crente, que para continuar fazendo parte do grupo, precisa fazer o que o grupo faz, precisa pensar o que o grupo pensa, precisa agir como o grupo age. Isso é o mundo. Isso é o mundo tentando escravizar o nosso pensamento. O mundo também existe quando eu e você sabemos o que a palavra de Deus diz, sabemos o que ela prescreve, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, mas ainda assim preferimos ganhar privilégios deste mundo. Preferimos o dinheiro do que a obediência.
Preferimos o prestígio do que andar com Deus. Preferimos viver uma vida descolada, aberta, cheia de prazeres, do que a pobreza de caminhar fielmente aos olhos deste mundo diante do Senhor. Isso é o mundo. Isso é o mundo nos influenciando. Paulo está dizendo que o homem sem Deus é escravo da mentalidade do mundo. Andando segundo o curso deste mundo, diz o versículo de número 2. O curso deste mundo. Para onde o mundo vai, tem muita gente indo atrás. Escravo dessa mentalidade. Paulo também diz que essa escravidão não é apenas escravidão ao mundo, mas escravidão também a Satanás. Afinal de contas, todo homem é, por natureza, escravo de Satanás. É duro dizer isso, não é? Parece chocante a gente pensar que uma vida ímpia, que uma vida longe de Deus é uma vida sob a mentalidade de Satanás, mas é isto. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o inimigo, ele é o perverso, ele é o iníquo. Lembre, irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, esse espírito que habita nos filhos da desobediência. Lembre, a maior estratégia de Satanás, a maior ação do mal, o maior intento, o maior projeto das trevas, é nos fazer desobedecer a Deus. É nos fazer ficar longe de Deus. Eu gosto sempre de dizer isso. Para que a gente creia no poder de Satanás, a gente precisa crer no poder de Satanás, segundo a Escritura diz. E às vezes a mentalidade que a gente tem sobre a ação do diabo no mundo é uma visão muito mística, é uma visão pouco bíblica, que vem de outras influências, não da palavra de Deus. Lembre-se, o grande projeto do mal, o grande intento, a grande armadilha das trevas é nos fazer desobedecer a Deus. Foi assim que Satanás atacou nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não é bem assim que Deus disse, é? O homem sem Deus é um homem que vive em desobediência, e o homem que vive em desobediência anda segundo a mentalidade, o raciocínio e a ação das trevas. Mas além disso, o apóstolo Paulo também nos diz no versículo de número 3, que antes da salvação nos alcançar, todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos nossos pensamentos. Irmãos, nós temos um grande inimigo que é o mundo, nós temos um inimigo ardiloso que é Satanás, mas a batalha sempre presente é a nossa carne. O homem sem Deus é escravo da carne, das paixões, dos desejos. Porque nós fazemos o que é mal? Porque nós desejamos. Porque a maldade toma conta do coração dos homens por causa de desejos, concupiscências, vaidade, poder, domínio, controle. Desejos. Desejos do coração. E Paulo está aqui descrevendo essas inclinações, essas concupiscências, esses poderosos desejos que nos descontrolam completamente na nossa vida espiritual. Mas além disso, os versículos 1 a 3, além de nos dizer que o homem sem Deus está morto, escravizado, nos diz também que o homem sem Deus estava condenado. Olha o final do versículo de número 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem sem Deus estava, ou está nesse estado tríplice: morte espiritual, escravidão espiritual, condenação espiritual. Morte espiritual porque se afastou de Deus. Escravidão espiritual porque está submetido ao mundo, à carne, ao diabo. E condenação porque todo homem sem Deus está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus é a ira santa. A ira de Deus é a ira justa. A ira de Deus é o reto e perfeito juízo de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Falar sobre ira de Deus sempre é um assunto que não cai muito bem para os ouvidos do homem contemporâneo. Porque quando o homem contemporâneo pensa sobre Deus, pensa num Deus de amor. E é verdade que o nosso Deus é um Deus de amor eterno, de amor sacrificial, de amor poderoso, de amor redentivo. Mas esse mesmo Deus que ama, e ama poderosamente, salvadoramente, é também um Deus de justiça, de juízo, de retidão. Não fosse assim, Deus seria um péssimo juiz, um mau juiz.
Deus seria incompleto. Ele teria o atributo do amor, mas não da justiça. Ele seria tão amoroso, mas pouco justo. E como alguém pode amar de verdade sem ser justo de verdade? Não há possibilidade. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça plena, perfeita, santa, irretocável de Deus está sobre todo pecador e sobre todo pecado. No último dia, no dia do juízo, toda injustiça será julgada e punida pelo Senhor. Toda. Toda. Olha o que a Escritura diz sobre isso. João 3, versículo 18. Quem não crê no Filho está condenado. Quem não crê no Filho está condenado. Sem Cristo, todo homem está caminhando para condenação eterna. Não se engane. Sem Cristo, o homem caminha para a condenação. Sem o perdão que há em Cristo Jesus, sem o sangue derramado na cruz de Cristo que nos cobre, que nos lava de todo o pecado, que nos purifica de toda injustiça, sem a cruz de Cristo que se interpõe entre nós e a ira santa de Deus, sem Cristo Jesus, sem a salvação, sem o perdão, a ira justa de Deus está sobre nós. Ira santa, perfeita, irretocável. Deus de fato está irado contra todo o pecado, contra todo pecador. E a ira santa de Deus está sobre aqueles que estão distantes do Senhor. Essa é a situação dos homens. Esse é o quadro, esse é o raio-x da humanidade. Homens sem Deus estão mortos, escravizados, condenados. Daí a gente entender como a morte entra no mundo e como a morte que acompanha o pecado faz tanto estrago. Mas esse texto, em especial no versículo de número 4, tem um mas aqui. Aparece um mas nessa história, um porém, um todavia, uma adversativa, algo que muda tudo, que muda a história, que muda tudo que o apóstolo Paulo está falando até então. Mas. E esse mas vai nos levar ao segundo ponto dessa mensagem. O que é que Deus faz? O que é que Deus fez para resolver o problema dos homens? Se o nosso problema é o pecado e a morte que o pecado trouxe ao mundo, o que é que Deus fez? Versículo 4 vai nos começar a contar que esse Deus rico em misericórdia nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez estar com Cristo Jesus. Mas tudo começa com um mas. É curioso porque Paulo vai chamar a nossa atenção aqui no versículo 4, e eu quero chamar a sua atenção também para os versos 4 a 7. Para o fato de que Deus é o autor da grande mudança que pode acontecer na vida de todo homem, que aconteceu na minha e na sua vida, e pode acontecer na vida de todo homem. Deus é o autor da salvação. Nós estávamos mortos, escravos do pecado, debaixo de condenação, mas Deus intervém na história. Deus é a solução da história dos homens. Deus é a intervenção redentiva, transformadora, pacificadora de todo o sofrimento dos homens. Só Deus pode consertar isso. Só Deus pode mudar a nossa vida. Só Deus pode mudar a nossa história. Ninguém mais pode. Ninguém mais pode. E é curioso, porque antes de dizer para nós aquilo que Deus fez, o apóstolo Paulo nos diz por que ele fez. Ou qual a base para que ele tenha derramado salvação sobre nós. Olha comigo o versículo 4. Paulo diz, mas Deus, ele faz uma pausa para dizer algo sobre quem Deus é. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Esse é o ponto. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos. E então ele vai dizer o que Deus fez. Antes da gente ler o que Deus fez e pensar sobre isso, deixe-me te lembrar esses 3 pontinhos aqui que Paulo coloca no 4 e no início do 5. Deus derrama sobre nós salvação por causa da sua misericórdia.
Misericórdia é essa inclinação graciosa de Deus a nosso favor, mesmo que nós estivéssemos completamente envolvidos nos nossos pecados. A misericórdia de Deus está intimamente atrelada ao amor de Deus. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos ama com grande amor, com poderoso amor, com amor salvador, redentivo, manifesta misericórdia sobre nós. Mesmo, como diz o versículo 5, quando nós ainda estávamos mortos em delitos, mesmo que nós ainda estivéssemos agarrados ao pecado, nenhum de nós aqui, neste lugar, nessa noite, e nenhuma pessoa que foi salva em Cristo Jesus, foi salva estando perfeitamente santa. Ou foi? Quando Deus apareceu para te salvar, você disse: Senhor, olha, eu nem sei se precisa de perdão, porque eu sou tão santo. Talvez, o Senhor só me convida e eu vou. Não precisa perdoar nada não, está tranquilo aqui. Alguém aqui lidou com essa situação? Eu tenho certeza que não. A misericórdia de Deus, o amor de Deus se manifesta por nós, ou sobre nós, quando nós estávamos presos nos nossos pecados e delitos, inclinações do nosso coração. Deus é rico em misericórdia. Todos nós, irmãos, somos, no final das contas, pecadores salvos. E essa verdade é gloriosa, porque isso nos coloca a todos debaixo de uma mesma régua, não é? Todos nós aqui somos salvos pela graça. Nenhum de nós aqui pode dizer: não, graça não se aplica a mim. Eu estou aqui nessa igreja por outro propósito. Todos nós somos pecadores salvos pela graça. E o que é que Deus fez? De novo, o apóstolo Paulo nos dá uma resposta tripla. Lembra? Primeiro ele disse sobre morte, escravidão e sobre condenação. Agora ele vai dizer sobre vida, sobre ressurreição e sobre habitarmos com o Senhor Jesus. Olha comigo na sua Bíblia então. Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A primeira coisa que Deus fez a nosso favor é nos dar vida. Salvação é a vida de Deus em nós. A salvação é a vida de Deus vencendo a morte que nós estávamos. Salvação é Deus nos arrancar do império das trevas, é Deus nos arrancar do estado de morte e nos trazer para a vida. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que nos dá vida espiritual. Deus nos deu aquilo que nós não tínhamos. Nós não podemos produzir vida, mas Deus pode. Deus pode nos dar a vida. Ele pode fazer com que um vale de ossos secos volte à vida. E é isso que Ele faz a nos salvar. Ele nos dá vida, vida espiritual, nos conecta com Ele de novo, nos aproxima dEle, nos tira da alienação, de uma vida perdida, de uma vida sem sentido, de uma vida obscurecida pelo pecado, sem entendimento, embrutecidos no coração. Ele nos dá vida, nos dá um coração redimido, provoca em nós arrependimento, provoca em nós um desejo de Deus, provoca em nós corações amolecidos pela graça de Deus. Deus te dá vida. Salvação é a vida de Deus em nós. Para que isso seja possível, Deus nos regenerou. Deus nos fez nascer de novo. Deus nos trouxe a vida. Ele não nos pegou e nos colocou no ventre da nossa mãe de novo, como Jesus conversa com Nicodemos. Não, não é assim que se dá a vida espiritual. A vida espiritual não é a gente voltar para o ventre materno e de repente experimentar o nascimento de novo. Não, é nascer da água, é nascer do Espírito, é nascer do alto, é nascer espiritualmente de novo. Isso é vida. Vida de Deus em nós. E quando Deus nos regenera, nos dá a vida, Ele nos conecta a Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É por causa de Jesus. É por causa da vida que há nele. Naquele Jesus que venceu a morte. E nós estamos nele, vivos. Vivos espiritualmente. Além disso, Paulo também diz no verso 6, que juntamente com ele, juntamente com Cristo, o Senhor nos ressuscitou. E é claro que ressurreição e dar a vida são coisas tão próximas, e a gente poderia até tratá-las como a mesma perspectiva, mas eu quero só chamar a sua atenção para o fato de que
ao Deus nos dar vida e enfatizar que Ele nos ressuscitou, nós somos lembrados de que o Senhor nos livrou das garras da morte. O Senhor nos livrou do aguilhão da morte, do poder da morte. Aquele que está em Cristo Jesus, embora experimente morte física, nunca jamais experimentará morte eterna. Essa é a nossa convicção. Ele nos ressuscitou, Ele nos arrancou do poder da morte, da garra da morte, do domínio da morte. Nos deu vida, nos ressuscitou dentre os mortos. Nós morremos com Cristo, mas ressurgimos com Ele também. Essa é a nossa realidade. Isso é o que Deus fez. Homens e mulheres mortos em delitos e pecados, escravizados no mundo, e agora nós somos libertos do poder da morte, libertos do poder de Satanás, libertos das garras das trevas e da escuridão. Ele nos ressuscitou espiritualmente. Existe vida em nós. E nós agora podemos andar em novidade de vida. Em Cristo Jesus, todo homem pode ter uma mente renovada. Uma mente que pensa as coisas de Cristo, que reflete nas coisas do alto, como diz Filipenses 4:8. Naquilo que é santo, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que traz louvor ao Senhor. Ressurretos em Jesus, eu e você, temos liberdade do poder do mundo. Não somos mais escravizados para a mentalidade do mundo, podemos dizer não. O mundo diz assim, mas Cristo diz assim. Eu sou servo de Cristo, não do mundo. Ressurretos em Cristo Jesus, nós somos libertos do poder da carne. Podemos vencer a carne, as inclinações, as concupiscências, os desejos. Podemos dizer não para nós mesmos. Podemos dizer, não vou fazer. Não vou me render a esse pecado. Vou lutar contra ele. Vou me dobrar diante do Senhor em oração e dependência. Ressurretos com Cristo Jesus, nós somos libertos do poder do mal, do maligno. Ele não tem poder sobre nós. Ele pode ser o nosso inimigo, ele é. Ele pode nos atacar, ele nos ataca. Ele pode ter dardos inflamados que são lançados contra nós, é verdade. Mas ele não pode nos vencer. Mas ele não pode nos dominar. Mas ele não pode nos possuir. Porque o Espírito da promessa em Cristo Jesus habita em nós. Nós temos vida. Ressurreição dentre os mortos. Mas além disso, o apóstolo Paulo ainda diz, no versículo de número 6, que além de nos dar vida juntamente com Cristo, e de juntamente com Ele nos ressuscitar dentre os mortos, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. De todas as afirmações de Paulo, essa é a mais intrigante, não é? Porque você olha e fala, poxa, eu acho que eu estou assentado no banco da IPE. Eu não estou me sentindo agora exatamente assentado nas regiões celestes. Não tem uma nuvem debaixo de mim. Eu estou no Brasil, até onde eu sei. Contagem das Abóboras, até onde eu sei. Bairro Eldorado, 269. José Faria da Rocha. Mas Paulo está dizendo que eu e você estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que curiosa afirmação. Paulo está como que dizendo para mim e para você que nós já fomos exaltados com Cristo. E aqui a gente percebe uma dimensão intrigante sobre a nossa salvação. Porque a nossa salvação, ela sempre pode ser vista de duas dimensões. A primeira dimensão é aquilo que já se deu. É aquilo que já aconteceu. E a segunda dimensão é aquilo que ainda não aconteceu em toda a sua potencialidade, em toda a sua plenitude, mas já é uma certeza. Vou te dar um exemplo. Você pode responder a seguinte pergunta para mim. Você já foi salvo em Jesus? Responde aí. Sim. Mas você concorda que, sob certo aspecto, você ainda vai experimentar a plenitude da salvação um dia? Sim ou não? Sim. Você já ressuscitou com Cristo Jesus? Sim ou não? Teve gente que teve dúvida agora. Sim. Vou te ajudar. Sim, já ressuscitei. Espiritualmente. Mas você sabe, crê, assim como eu, que nós ainda vamos experimentar plena e total ressurreição em Jesus, não é?
Você já passou da morte para a vida, sim ou não? Sim. Mas a morte já foi plenamente vencida? Ainda não. Ainda não. Mas será. É certo que será. Eu acho que você já entendeu. Existe uma dimensão da nossa salvação que já se deu. Existe uma dimensão da nossa salvação que ainda não se deu, mas que já nos é garantida. É uma certeza. Sabe quando você tem tanta certeza de alguma coisa que alguém te pergunta e você fala assim, não, já está beleza. A pessoa, já está beleza mesmo? Mas já aconteceu? Você fala, não, mas fica tranquilo porque eu tenho tanta certeza que vai acontecer que eu já estou tomando como certo. Não é assim que a gente faz de vez em quando? Mas no nosso caso isso é meio temerário, não é? Porque a gente pode dizer isso e depois acabar se dando mal. Mas Deus não. Deus já nos deu plena salvação em Jesus. Já nos fez experimentar a vida em Jesus, ressurreição em Jesus, estar assentado com Cristo em Jesus na glória. Temos a certeza da glória, não habitarmos demais sobre o domínio de Satanás, mas sobre o domínio de Cristo. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso ajudador. Cristo nos governa dos céus, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o pastor da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Tudo isso é real, tudo isso é real. Talvez ainda não em toda a plenitude, porque a gente enfrenta o pecado e a morte, e batemos cabeça, e temos problemas, e lutamos com coisas na igreja, mas essas coisas que ainda não nós experimentamos em sua plenitude, certamente nós experimentaremos. Então, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa já é a sua condição. Salvo, santo, ressurreto em Cristo Jesus. Nós já habitamos com Cristo. Somos amigos de Deus. Temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Um dia essa comunhão se tornará plena e total e abundante. Mas ela já é real. Ela já é real. Não é? Quando você entra no seu quarto, por exemplo, para orar, e naquela simples oração que você faz, você ora ao Pai, em nome do Filho, pela intercessão do Espírito de Deus. Porque você já tem comunhão com a Trindade Santa, com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Um dia nós a teremos em toda a sua abundância, mas ela já é real. Ela já é real. Paulo está dizendo para nós então que a nossa grande salvação, aquilo que Deus fez, foi nos dar vida, nos ressuscitar, nos fazer assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A última pergunta que cabe ao apóstolo Paulo nos responder aqui é a pergunta que a gente poderia colocar da seguinte maneira: como eu e você podemos nos apropriar de tão grande salvação? Como é que homens mortos em delitos e pecados, escravos do pecado, debaixo de condenação, recebem tão grandiosa salvação? Como nós podemos nos apropriar? Como qualquer homem, qualquer mulher espalhado na face da terra pode abraçar e alcançar esta salvação? Como? A resposta de Paulo aqui é muito direta. Ele simplesmente diz para nós: pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé. Simples assim. Resposta objetiva, resposta direta. Ele repetiu isso no versículo de número 5, ele já havia dito, não é? Pela graça sois salvos. E agora ele diz de novo, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Em outras palavras, todos nós somos salvos pela graça de Deus, que se manifestou do seu grande amor, da sua grande misericórdia, quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados, e nós abraçamos isso por meio da fé. É por meio da fé que abraçamos a salvação que temos em Cristo Jesus. Salvação só pode ser por graça, porque se não for por graça é impossível. Lembra, estávamos mortos. Gente morta espiritualmente não pode se salvar, não pode se redimir, não pode consertar a sua própria vida. Nós somos salvos pela graça e nós apropriamos disso pela fé. É a fé que faz com que eu e você nos apropriamos da obra graciosa e salvadora de Deus em Cristo Jesus. Agora é curioso, porque alguém pode ler isso e pensar, tudo bem, então
se a salvação é pela graça, mas por meio da fé, então essa é a exigência de termos fé em Cristo. E é verdade. Você crê e será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê em Cristo, tenha vida eterna. Eu preciso crer. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso crer na obra de Cristo. Mas alguém pode pensar errado sobre isso. Porque o meio de acesso à salvação de Deus é o exercício da fé, sim, como instrumento. Mas a fé não é algo meu ou seu. A fé não é uma operação minha ou sua. A fé não é algo que a gente tem de nós mesmos. Alguém pode pensar errado sobre isso e achar que fé é mérito. Achar que fé é virtude. Que é uma obra própria, é algo nosso. E pode acabar caindo no erro de pensar que fé tem a ver com glória própria. Mas isso não é verdade. Olha o que a Bíblia diz aqui, nos versículos 8 até o final, verso 10, sobre fé. A primeira coisa que Paulo nos lembra e nos alerta é nos dizer no versículo 8 ainda, que a fé, ou isto, não vem de vós, é dom de Deus. Fé é dom de Deus. A primeira coisa que ele diz é, fé não vem de nós. E ao dizer que fé não vem de nós, é que fé não é algo que a gente tenha, não é algo que estava aqui, que de repente a gente descobriu. Fé não é nenhum recurso nosso, não é nenhuma capacidade própria, inerente, típica dos homens. Não tem nenhuma virtude em nós. A fé não é esse exercício nosso, não a fé salvadora. Você pode dizer, poxa vida, pastor, mas a gente tem algum grau de fé, não é? Isso faz parte da nossa maneira de lidar com a vida. Sim, é verdade. Mas essa fé que nós temos, ela é provisória, não é? A gente crê numa coisa hoje, não crê depois. A pessoa diz para nós, e aí, você acredita nisso? Eu acredito, com certeza. Opa, como acredito? Você não tem ideia do tanto que eu acredito. A gente tem essa fé, às vezes histórica, uma fé em milagres. Eu me envergonho deles, eles são parte da minha vida. Por mais que eu tente lutar contra eles, eles voltam. Eu sou um pecador, pobre. Como a gente cantou aqui, não é? Mas, Senhor, eu deposito toda a minha confiança não em mim, mas em Cristo. Nele, porque Ele sim, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto. Nele não há nenhuma sujidade, nenhuma impureza, nenhuma imoralidade. Nele tudo é perfeito, nele tudo glorifica ao Senhor. Eu creio nele, e a justiça dele é a minha justiça. E o que é dele é meu, e eu abraço. Ele é meu amado, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é meu Salvador, eu sou dele. Então, Senhor, não olhe para mim, olhe para Cristo. Não olhe para mim, Senhor, olhe para o sangue dele. Não olhe para as minhas obras, olhe para as obras dele. Porque Ele levou aquilo que é meu, e eu recebi daquilo que é dele. Ele levou os meus pecados, e eu recebi a sua justiça. Olhe para Ele, Senhor. Olhe para Cristo. Eu não me chamo mais Felipe Mendes Cota. Eu me chamo Felipe em Cristo. Essa é a minha nova identidade. Esse é o seu nome. Você em Cristo. Essa é a esperança da glória. Isso é fé. E aí talvez você se pergunte, mas onde que entram as nossas obras nessa história? Porque a gente pode pensar, então, praticar boas obras não serve para nada. Não é bem assim também. O problema não são as obras. O problema é o lugar que elas ocupam na maneira como nós imaginamos salvação. A gente sempre tem que pensar que obras não podem vir antes de salvação. Porque se obras vierem antes de salvação, obras estão comprando a salvação. Mas e se a gente mudar a posição? Se ao invés de obras virem antes da salvação, elas vierem depois da salvação. Aí é um lugar apropriado para elas. Olha o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, no verso 10. Ele diz assim, não de obras para que ninguém se glorie, verso 9, pois somos feitura dele, feitura de Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, e criados para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão, bem lá atrás, preparou para que andássemos nelas. Espera aí. Quem é que foi criado para as boas obras? Lê o versículo de novo. Aqueles que são feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Então, espera aí. Veja a lógica. Primeiro, a graça nos alcança.
Segundo, a graça nos transforma. Terceiro, a graça nos habilita para as boas obras. Boas obras não são moeda de troca para a salvação. Boas obras são resultado da nossa salvação. A graça de Deus em nós transforma-nos de dentro para fora e nos capacita a fazer aquilo que é agradável a Deus. Esse é o ponto. O objetivo de sermos feitos ou recriados em Cristo Jesus, novas criaturas, é praticar boas obras. A vida de Deus em nós nos possibilita praticar aquilo que é agradável a Deus. Nós somos salvos para viver o amor de Deus, não a vida egoísta, não uma vida obscurecida pelo pecado, mas amor, graça, bondade. É por isso que o povo de Deus precisa ser conhecido pelaquilo que faz em amor, graça e serviço. Se pessoas adentram no nosso meio e vêm conhecer a nossa igreja e ouvem um sermão como esse, presta atenção nas letras das músicas que a gente canta, mas não encontra a coerência vivencial nessa comunidade, essas pessoas vão olhar e vão dizer, engraçado, eles pregam algo, eles cantam sobre algo, mas eles não vivem isso. O grande testemunho do amor de Deus é o nosso serviço, é a nossa bondade, é o nosso amor, é amar ao próximo, é servir as pessoas, é ter atos de misericórdia, é orar pela paz entre os homens, é semear graça, é perdoar, é abençoar, é dar a segunda face, é andar a segunda milha. Isso nos faz mais parecidos com Jesus. Porque se eu e você falamos sobre salvação, cantamos salvação, mas não vivemos salvação, nós somos hipócritas. Nós somos mentirosos. É um bando de gente falsa, que fala de algo, mas não vive. Como é que o mundo vai olhar para nós, e a nossa forma de viver, e a beleza da nossa comunidade, e dizer, isso cheira a cristianismo? A única possibilidade é que a gente viva isso. As pessoas entrar no nosso meio e encontrar essa comunidade como uma comunidade porosa, que tem espaço para o de fora, que tem espaço para quem se achega, que tem amor, que tem graça, que tem perdão, que não é carregada de juízo, de julgamento. Quando uma pessoa entra no nosso meio, a gente não deveria olhar para ela e dizer, pecador, hein? Nossa, será que um dia vai ser santo como eu? Esse é o problema do filho pródigo lá, lembra? Do filho que fica na casa, que não faz festa. Eu conversava com o pastor Pedro sobre aquele sermão de domingo passado e dizia para ele uma frase de Tim Keller. Se a gente não está festejando salvação, se a gente não está celebrando salvação, é porque a gente não entendeu o Evangelho. O Evangelho sempre termina com festa. Porque a festa é a comemoração de que a graça de Deus cobriu multidão de pecados. Então a gente olha para o de fora, para o que não conhece a Cristo, para aquele que não é redimido, e a gente sabe que ele está no pecado, que vive na impiedade, mas a graça de Deus é poderosa para salvar. Isso precisa ser vivido por nós, pregado por nós, celebrado por nós. Irmãos, eu acho que tudo isso se fecha na realidade de eu e você afirmarmos, claro e bom som, a salvação pertence ao Senhor. É verdade, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E o pecado está no mundo e a morte está no mundo e nós somos sempre lembrados disso. Mas existe uma esperança para a morte. Ou existe uma esperança sobre a morte. A ressurreição em Cristo Jesus. Nós somos mensageiros dessa boa mensagem. Essa é a boa notícia para o mundo caótico. Um mundo em guerras, um mundo em morte, um mundo em pecado. Deus está em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus pode nos salvar pela fé em Jesus. Todo homem, toda mulher, de qualquer povo, de qualquer nação, precisa de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor por salvação, por graça, por redenção, por aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode tratar. Só Ele pode consertar.
Ó Deus, nós queremos te louvar nessa noite. Porque ainda que habitemos, ó Deus, em um mundo de morte, afetado pelo pecado, corrompido pelo pecado, agarrado pela morte de todos os lados, Senhor, nós recebemos em Cristo Jesus graça, graça sobre graça, graça salvadora, graça redentora. E essa é a boa notícia para nós, Senhor. Essa é a boa notícia nesse mundo de dores e de caos. O mundo pode caminhar de mal a pior. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor está no controle. O Senhor continua a salvar o teu povo. E o Senhor nos garante a vitória em Cristo Jesus. O último dia é o dia do Senhor. O último dia é o dia da vitória. O último dia é o dia da redenção plena e total. O último dia é o dia do Rei Jesus. A última batalha é a batalha do Senhor. E o Senhor já a venceu. E nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nos capacite e nos encoraje, Senhor, a anunciar ao mundo tão grande salvação. Todo homem precisa ouvir. Todo homem precisa ouvir. Qualquer pessoa, em qualquer lugar. Pequenos e grandes, novos e velhos. Precisam ouvir a verdade que só Jesus pode salvar o pecador. Dá-nos a tua graça, Deus. Nos encoraje a abrir os nossos lábios e proclamar Jesus a este mundo mau. Nós te louvamos, Deus, e te bendizemos. Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho, vamos cantar. Vamos louvar e celebrar esse Deus gracioso e poderoso.